Oi pessoal, olha eu aqui outra vez e hoje eu vim falando um pouquinho sobre o pão francês. Será qual o mais saudável? O pão francês ou o biscoito de água e sal? Então, muita gente prefere, o pão francês, outros já preferem o biscoito de água e sal. Bastante popular na mesa dos brasileiros, o pão francês já foi considerado o vilão da dieta. Muita gente acredita que trocá-lo por outro alimento, como o biscoito de água e sal, pode ser mais saudável. No entanto, ambos os alimentos são fontes de carboidratos, já que a farinha de trigo é o ingrediente principal. O macronutriente é responsável por fornecer energia. O alerta fica claro para o seu consumo de forma excessiva. Isso porque o carboidrato aumenta o índice glicêmico, que é a velocidade como o açúcar é absorvido no organismo. A longo prazo, a ingestão constante e exagerada desse nutriente pode contribuir com a resistência à insulina e o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Quando comparado, o pão francês leva a melhor, por ser preparado basicamente a partir de alimento minimamente processado, como farinha de trigo, sal, água e fermento. Já os biscoitos de água e sal são alimentos processados, ou seja, além de ter os ingredientes do pão, também contém gordura vegetal e itens como amido, extrato de malte, emulsificante, que garante a sua conservação e sabor. Os biscoitos de água e sal não são boas opções para substituir o pão francês, já que a quantidade de gordura dele é superior. Outro ponto importante é o prazo e a satisfação que a maioria das pessoas tem ao consumir o nosso famoso pãozinho, que nem se compara ao do consumo de biscoito. O pão francês é um alimento rico em carboidratos de moderada absorção, uma vez que o amido presente necessita de uma digestão mais demorada, que se inicia ainda na mastigação. Devido à presença de farinha de trigo refinada, ele representa um risco para quem tem sensibilidade, intolerância ou alergia ao glúten. Em relação ao valor calórico e aos nutrientes, o pão francês sai na frente por ter menos calorias. Também possui menor quantidade de carboidrato, proteínas e sódio. Já os biscoitos possuem uma quantidade superior de gordura e um pouco mais de fibras. Tanto o pão quanto os biscoitos têm ferro e ácido fólico, além de minerais importantes para o organismo como o magnésio, fósforo, cálcio e o zinco. Mas outro ponto que merece atenção é a quantidade de sódio dos alimentos. Uma unidade de pão francês, 50 gramas, contém cerca de 340 miligramas. E a mesma quantidade de biscoito possui 431 miligramas. Por isso, mais uma vez, o pão ganha a disputa por ser mais saudável. Raramente o pão francês é consumido sem recheio ou acompanhamento. Algumas vezes os biscoitos de água e sal também são ingeridos com complementos. É importante destacar que incluir alimentos fonte de gorduras boas e proteínas ajuda a diminuir a velocidade da digestão e absorção desses carboidratos. Isso
é uma estratégia interessante para quem deseja incluir os alimentos no consumo diário. Pode ser tentador optar por complementos como salame, presunto, peito de peru ou mortadela, mas é importante consumir com bastante moderação. Isso porque esses alimentos são ultraprocessados e contêm aditivos químicos, gorduras e sódio em excesso, o que faz mal à saúde. Além disso, são bastante calóricos. Algumas substâncias presentes nesses alimentos são utilizados como conservantes e corantes. O consumo frequente aumenta as chances de desenvolver câncer, por exemplo. Por isso, o ideal é evitar sempre que possível. Margarina ou manteiga? Quem resiste a um pãozinho com manteiga ou margarina? No entanto, o ideal é maneirar no consumo. Ambas são muito calóricas. Uma colher de sobremesa rasa de manteiga possui 84 calorias. Já a mesma quantidade de margarina tem 83 calorias. E a margarina pode ainda conter gorduras trans, o que aumenta o risco de colesterol e problemas cardiovasculares. Geleias de fruta. Pode ser uma opção mais saudável, desde que tenha menos açúcar e gordura. Por isso é fundamental olhar os rótulos das embalagens e checar a quantidade desses itens. A dica é simples. Para ser considerado um alimento saudável, a lista de ingredientes do rótulo deve ser curta. A geleia deve ter no mínimo de aditivos possível e com nomenclaturas simples, como açúcar e frutas. O queijo. Sempre que possível, opte pelos queijos brancos, como ricota, cottage, minas e mussarela de búfalo. Esse tipo de alimentos são ricos em proteínas e cálcio e pobres em gordura. Sendo assim, são opções mais saudáveis para acompanhar os pães e os biscoitos. Requeijão. Assim como os embutidos, o requeijão é um alimento ultraprocessado, mas é uma opção mais utilizada no consumo, com pães e biscoitos. O ideal é ingerir com bastante moderação, já que possui aditivos químicos que em longo prazo faz mal para o organismo e também é calórico. Um pãozinho com requeijão contém 192 calorias. E o ovo? Uma boa notícia para quem não abre a mão do ovo no café da manhã. O alimento pode ser consumido com pão desde que com moderação e pouca gordura, sem prejudicar a saúde. O ovo é uma proteína e o pão é um carboidrato. É uma energia muito rápida que o corpo recebe. Isso contribui com a saciedade e aporte nutricional. De forma geral, é uma opção saudável. E será que é arriscado consumir os dois ao mesmo dia? O consumo de muitas fontes de carboidrato em excesso resulta em aumento da glicemia, dos triglicéridos e do peso. Isso compromete a saúde. Como os alimentos são fontes de carboidrato, o ideal é evitar consumi-los juntos. Vale a pena também investir nas versões de pães e biscoitos integrais para aumentar o teor de fibra no dia a dia. O ideal seria substituir por um alimento com grãos integrais que adicionam fibra à dieta, proporcionando maior saciedade, além de colaborar com a saúde do intestino. Então, vou estar deixando aqui embaixo a tabela que equivale a um pão francês ou cerca de 7 biscoitos, ok? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui.
Obrigado por assistir até aqui. Quem gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. E tchau e até o próximo.